A videoaula de hoje é em resposta à dúvida de um dos nossos seguidores, que é o Ângelo Conceição, de Rio das Ostras, aqui na região dos Lagos, Rio de Janeiro. O Ângelo é um instalador, ele tem uma empresa lá na cidade, instala muito sistema fotovoltaico, mas se deparou com o seguinte problema. Ele instalou um inversor no cliente com duas MPPTs, sendo que uma MPPT está entregando mais do que a outra, sendo as duas com a mesma quantidade de painéis. Eu já passei por isso algumas situações e tenho aqui, vou compartilhar com vocês a minha experiência do que deve ser feito, como resolver esse problema. Essa é aquela aula que você não encontra talvez em lugar nenhum, só aqui no nosso canal. Depois da vinheta, compartilha, se inscreve e dá o joinha. Olha, a dúvida do nosso amigo aqui, o Ângelo, obrigado. Você quiser pode postar aí nos comentários que eu vou estar fazendo vídeo ou respondendo a sua dúvida. Nesse caso, o nosso amigo, nosso instalador, ele não conseguiu resolver ainda o problema, tá? E essa condição de você ter duas MPPTs com a mesma quantidade de painéis, mas uma está gerando mais do que a outra, também pode acontecer no off-grid. Você tem dois MPPTs, dois controladores de carga com a mesma quantidade de painéis, e um está entregando mais do que o outro. Olha que também acontece isso daí. Primeira coisa que ele me passou, mesmo telhado, com a mesma inclinação e a mesma direção, e não há sombreamento. Porque se tiver um para o norte, o outro para o sul, um vai gerar mais do que o outro. Isso é normal, porque estão virados para direções diferentes. O sul é talvez o que vai gerar menos nesse caso, mas não está lá no nosso amigo, no nosso instalador, está tudo para a mesma direção. Mesma inclinação, ou seja, não tem inclinação diferente, estão todos certinho, então não é para dar muita diferença. Se houver diferença na inclinação, você vai perceber uma leve diferença, e não muito, tá? A inclinação interfere, mas não é uma coisa absurda. E se houver sombreamento em um dos lados, o lado que está sombreado também vai ter uma queda. Então você vai perceber que uma MPPT vai estar gerando menos, no caso aqui tem sombra, e a outra que não tem sombra vai estar gerando o máximo daquele horário, daquela irradiação. Mas no caso do nosso amigo, não, está todas as condições perfeitas. Então, gente, o que pode ser? Eu vou contar para vocês, eu já peguei isso duas vezes, certo? E se a pessoa não tiver experiência, ele vai quebrar a cabeça e não vai resolver. E aproveito para poder falar que, por causa desses detalhes de conhecimento técnico, tem muitas empresas de energia solar que estão deixando de existir, porque a pessoa não consegue resolver os problemas. Problemas vão acontecer, técnico, problemas logísticos, enfim, na energia solar tem muitos problemas. Olha, o dia inteiro recebendo ligação, são pessoas querendo suporte, alunos, ou alguém querendo orçamento, tá? E aí, aproveitando do que eu estou falando, o que acontece? Porque as empresas algumas estão deixando de existir, inclusive empresas grandes, tá? Porque eles não têm um conhecimento técnico, instala, o cliente não fica satisfeita, e o contato de indicação, que é o que mais vende, a venda mais rápida é a indicação, não tem mais. Então ele instalou 50, 80, 100, mas foi tudo com problema e ele não tem conhecimento. Nesse caso, é muito importante ter o conhecimento técnico para você resolver isso. E qual foram as situações? Bem, como nós vimos, todas as condições são perfeitas. E por que que um canal, uma MPPT, está entregando mais do que a outra? Os painéis são da mesma fabricante, do mesmo fabricante, são da mesma potência, não tem sombreamento, estão na mesma direção, na mesma inclinação, era para ter entregando a mesma potência. Nunca os dois vão bater exatamente ali. Vamos supor que gere 5.000 watts numa MPPT, na outra vai gerar 4.950, 4.900. Sempre vai haver uma variação, mas nunca pode ser muito diferente, tá? Não pode ter uma diferença na potência
sei lá, de 500 watts, de 1000 watts, tem alguma coisa errada acontecendo. Tá, tudo dá perfeito? Então, gente, o que, que pode ser? Bem, eu peguei duas condições. Uma, o inversor de tensão, e a outra, problema na ligação dos cabos. Mas como assim? Tá, na primeira vez, como que a gente descobre logo se é o inversor? Olha essa dica, gente. Anota, anota. Você que é do grupo aí, do WhatsApp, de instaladores, compartilhe esse vídeo. Como que a gente descobre logo de cara se é o inversor que está com algum problema ou se é o arranjo fotovoltaico que está com problema? Então, duas MPPTs. Pode até ter mais. Você vai trocar, inverter os arranjos das MPPTs. Certo? Vamos supor que a MPPT A está entregando mais, a MPPT B está com uma perda muito grande. Você vai inverter. Se for problema no inversor, quando você inverter, a perda vai continuar na mesma MPPT. Mas se você inverter e também inverter o problema está então lá nos arranjos fotovoltaicos. Então é a primeira coisa numa condição. Fez todos os testes, está tudo perfeito, tá todas as variáveis ali que pode causar perdas estão perfeitas. Então só tem a opção, é o inversor ou é lá em cima alguma ligação. E aí a gente vai matar essa charada invertendo. A que está gerando mais vai passar para a que está gerando menos, e a que está gerando menos vai passar para a que está gerando mais. Se o problema é inverter, ou seja, a MPPT que gerava mais agora está gerando menos, o problema está no arranjo fotovoltaico. Não mudou. Eu inverti, mas continua. A MPPT continua com o problema ali. Então o problema está no inversor. A primeira vez que eu peguei esse defeito, na hora que eu fiz isso, fiz essa inversão, não precisa testar nada. Você vai olhar o visorzinho lá. Se o inversor tiver ali o visor, como esse aqui, certo? Você vai apertar lá o botão MPPT1, gerando tanto, MPPT2, não precisa nem de multímetro nessa hora. Você vai fazer isso. O que eu fiz? O inversor tinha algum problema. Acionei o suporte técnico e aí expliquei o que estava acontecendo. A equipe que me deu o suporte foi até um Foxes, tá? Um suporte excelente da Foxes. Eles pediram acesso remoto, eles acessaram remotamente o inversor e fizeram atualizações lá no firmware, no software. Ou seja, havia um problema no software. E aí eles conseguiram, depois de quase 2 horas, eles conseguiram fazer a atualização remotamente. E aí o inversor começou a gerar ali igual ou muito próximo da mesma potência. Resolvido o problema, pode ser o problema no inversor. Raramente vai ser um problema físico. Geralmente é a atualização da firmware ali do softwarezinho que faz o controle da MPPT, enfim. Pronto, resolvido. Esse é um motivo. O outro, que é o caso se for o problema do arranjo, no meu caso, um dos nossos montadores, que fez lá o fechamento da string, ele esqueceu de incluir o último painel na correria. Só lá, 10 painéis, chegou no 9º, ele ligou o cabo e esqueceu de incluir o 10º painel. Então, nós percebemos que estava tendo uma diferença muito grande. Nós subimos lá, fomos conferir. Lógico, a gente tem que ter o número da string, saber que nesse lado aqui é aquele grupo lá. A gente tem que ter isso organizado. E nesse caso aí nós fomos lá, fomos conferindo painel por painel, conector por conector. Não pode ser conector, porque se um conector tiver com mau contato, não vai chegar nada lá embaixo, vai ficar zerada a MPPT. Nesse caso, quando nós chegamos no último painel, vimos que ele estava fora, ou seja, esqueceu de incluir o último painel. E aí nós fomos lá, colocamos o painel, corrigimos, comunicamos o instalador e ele viu, né? Enfim, acontece na correria, às vezes está tanta coisa. Acontece, essas coisas sempre vão acontecer. O empreendedor solar tem que estar apto a resolver, ele tem que entender, não adianta, empresário de energia solar que não entende da parte técnica, com o tempo ele vai desaparecer. Se ele não entender da parte comercial, ele vai ter que contratar e ficar na mão de um vendedor e etc. Ele tem que saber fazer tudo, cobrar o escanteio, correr para a área e cabecear para o gol. É basicamente assim, principalmente quando a gente começa, para ele poder resolver. Se não, ele vai começar a acumular problemas e aquele cliente vai ficar chateado, não vai mais indicar
e ele vai penar para poder manter aí no mercado. Por isso eu convido você, que ficou até aqui o final desse vídeo, a acessar aí e fazer o melhor curso de energia solar que existe, o curso mais completo. Nós ensinamos você a fazer instalação completa, tá? De sistemas pequenos, sistemas de usina no solo, a gente ensina tudo isso, microinversor, sistemas híbridos, off-grid, a gente tem o curso mais completo. Além disso, você tem lá um módulo, que seria um outro curso dentro do curso, que é para fazer como é que é feito todo o processo de homologação, como é que faz projeto, como é que faz diagrama unifilar. A gente ensina tudo isso. E o outro módulo, que também é um outro curso dentro, que é a parte comercial, como é que organiza a empresa, como é que tem contrato, como é que você acha o cliente, como é que você faz campanhas publicitárias, como é que você faz todos esses detalhes. Então é o curso mais completo. Já são mais de 30, já está chegando a 33 mil alunos no curso. Sempre temos novos alunos chegando, pessoas que já fez curso em outros cursos, pessoas que já estão atuando no mercado, mas sentem a necessidade de se capacitar mais. E vai ter todo o meu suporte. Na descrição aí você vai ter acesso. Aproveita que eu deixei um cupom com um desconto muito bom aí para vocês. Valeu!